Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje este episódio vai prometer, portanto fiquem aí agarradinhos a esse lado. Temos aqui um melómano de primeira água, chama-se Paulo. Paulo, muito obrigada por teres vindo. Obrigado, é mesmo muito especial ter-te aqui, estou super entusiasmada porque és um homem ligado às artes e vais ter de certeza muitas coisas giras e interessantes para nos contar. Esperemos. Claro que sim, claro que sim. Mas antes de passarmos aqui às 10 músicas que trouxeste, queria perguntar-te se houve alguém na tua vida que te tivesse influenciado assim de uma forma marcante, logo no início da tua vida ou mesmo na adolescência, ou se achas que foi um percurso que fizeste de uma forma mais solitária. Vamos lá ver. Eu fui uma criança solitária uma vez que sou filho único e, portanto, era um miúdo um bocado solitário. Mas, curiosamente, nessa vertente musical, e eu desde que me conheço, que me lembro de mim a ouvir música, porque em minha casa, quer os meus pais, quer os meus avós, gostavam muito de música. E, portanto, na altura era a rádio, basicamente era a rádio, que se ouvia muito e estava-se sempre a ouvir música. E eu desde que me lembro que ouvia música, mas depois, a partir de uma determinada altura, não sei precisar quando nem como, a casa começou-se a encher de discos. O meu avô paterno tinha assim um bocadinho de colecionador de discos e de livros. Aliás, é uma história interessantíssima porque o meu avô paterno só aprendeu a ler já numa idade muito avançada e depois dos filhos andarem no liceu. Uau. E essa descoberta da leitura transformou num leitor compulsivo. Eu lembro-me do meu avô sempre a ler e sempre a ouvir música. Que interessante. Que é uma coisa muito engraçada. E antes havia muitas feiras e muitas discotecas de venda de discos. Sim. E lembro-me perfeitamente de ir com ele e ele comprar discos tipo a peso, sabes? A maior parte das vezes, naturalmente, nem sequer conhecia o que era. E então depois chegar a casa e ouvir aquela tralha toda, porque era muito isso, era comprar discos um bocado em sacos, levar para casa e ouvir e tipo, este é giro, este não é, pronto, e isso. Mas depois a rádio, sobretudo a rádio, foi aquilo que eu acho que, enfim, e depois mais tarde os amigos, não é? Claro, a troca, a partilha. Evidentemente, e portanto foi mais ou menos assim o meu percurso, como ele começou enquanto melómano, foi primeiro por influência do meu avô, sobretudo dos meus pais, porque eram pessoas que ouviam muito a rádio. E depois estendeu-se para os amigos e para a família alargada, não é? Sim, mas e a rádio sobretudo depois na adolescência. Programas míticos como o Rock and Stock do Luís Filipe Barros ou o Som da Frente do António Sérgio, isso depois marcou muito. O António Sérgio. Claro. Que eu tive o prazer de conhecer. Não é? Figura mítica. Mítico mesmo. Maravilhoso. Muito bem. Eu acho sempre muito interessante ver como há esta diferença entre as idades, não é? E a abordagem que as pessoas têm nas diferentes idades às músicas. Já vieram cá pessoas da tua idade, um bocadinho até mais velhas, e de facto esta coisa poucas. Algumas...
mais velhas que tu, Mas mais poucas, velhas que tu. Sim, mas é muito giro ver como o rádio e outro tipo de abordagens que agora os nossos filhos se calhar não ouvem tanto, ou não ligam tanto, porque ligam mais ao TikTok, ou ligam mais ao Spotify, ou pronto, a outro tipo de coisas. Mas o Spotify é uma maravilha. Sim, não é? Não há coisa melhor. Se o Spotify existisse na minha altura, eu era muito mais melómano que a pessoa, porque o Spotify é tipo milagre, não é? Vou ouvir não sei o quê, ou põe-me a ouvir não sei o quê. E dá para fazer as nossas playlists. Exatamente. Já não temos que gravar as cassetes como ouvíamos no rádio, não é? Eu no meu tempo era assim, eu gravava as cassetes. Aqui há tempos tiveste alguém do teu podcast que falava disto, das playlists, e que achava que isso era uma coisa muito pessoal, tão pessoal e tão íntima que não se mostra a ninguém. Verdade, eu achei muita graça a isso. É verdade. Achei muita graça a isso, muito engraçado. Opa, muito bom. Bem, então vamos começar aqui na primeira música que o Paulo nos trouxe, que vem só pela mão daquele grupo britânico, daquele quarteto britânico absolutamente singular e único, da Beatles, e com a música And I Love Her. Vamos ouvir. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Paulo, então esta música especificamente dos Beatles, o que é que te diz? Esta música especificamente dos Beatles, porque eu tive imensa dificuldade quando tu me pediste 10 músicas. Para mim, tu podes não acreditar nisto, mas eu passei noites a pensar nisto. Acredito. Como é que se resume um gosto musical ou enfim, ou como é que se explica às pessoas, como é que se arranja 10 músicas? Claro, não é? É muito às difícil. vezes há aqueles desafios que fazemos, se fosse para uma ilha deserta e tivesses que levar um objeto ou uma pessoa, e se alguém me dissesse assim, pronto. Eu, por acaso, já tive uma experiência parecida, que foi estar uma vez numa ilha em que só tinha 2 discos e durante um mês e meio só ouvi 2 discos. Tu estás a brincar. E o que é que tinhas? Não, tens de dizer. Tinha Manu Chao e Bush. Olha, completamente diferente. E foi uma coisa completamente aleatória. E aconteceu. E nós tínhamos um leitor de CDs no carro e tanto durante um mês e meio só ouvimos esses 2 discos. Não tínhamos mais nenhum, também não Podia havia ter nada. sido muito pior. Podias Podia ter... ser pior. Sim, mas depois chegou a certa altura pior. já ninguém conseguia ouvir aquilo. Bom, mas porquê esta música? Mas os Beatles... E porquê os Beatles? Bem, os Beatles acho que é um bocado escusado estar a explicar, porque, claro. Enfim, os Beatles são os Beatles, não é? E eu acho que se há grupo... eu tentei que na minha lista
enfim, para ter alguma explicação e para ter alguma lógica, é assim, eu ordenei-a por, enfim, em termos temporais. Esta é de 1964, de 20 de julho de 1964, e esta data é importante, já vais perceber porque mais à frente. Ok. Porque, para já, eu nasci em agosto de 64, portanto esta música é a única música Uns desta lista antes que é anterior a mim. E eu creio que o primeiro grupo de que me lembro de ouvir enquanto criança, acho que foram os Beatles, não propriamente esta música, mas assim, e esta música, porque é de 64, porque gosto muito dela, porque não é uma música muito consensual. É linda. Enfim, Também todos os Beatles, não é? preferida. Todos os Beatles podes escolher 50 músicas, daria 20, 20. Esta é tão boa. E esta, enfim, porque é de 64, porque é pouco tempo antes de eu nascer, porque eu me lembro muito de ouvir os Beatles, e depois porque os Beatles são, ainda hoje acho eu, é difícil encontrar num grupo tanta... Bem, não há uma canção má dos Beatles, digamos assim, não é? É difícil encontrar uma canção má. E depois eram 4 álbuns, todos eles absolutamente geniais, que faziam músicas como esta, não é? Que é só na aparência é que é simples, esta como muitas outras. E que eu acho, correndo o risco de, enfim, achar que muita gente discordar de mim, que eu acho que os Beatles estão, para mim, estão ao nível, em termos de composição e das músicas que fazem, enfim, de alguns compositores clásicos, e não os quero comparar a deuses como Mozart ou como Beethoven, mas de facto as músicas dos Beatles são contemporâneas, não é? Eu ainda há bem pouco tempo vi um documentário que tem, é coisa pouca, são 8 horas, que eu aconselho vivamente a ver, que é o Get Back. Ainda não vi. E o documentário é absolutamente brilhante. Foi feito a partir de 150 horas de áudio e cerca de 60 horas de vídeo. E portanto eles condensaram aquilo para 8 horas. Eu acho que é um documento absoluto, porque e é muito raro encontrar aquilo, porque é ver um grupo que na altura já estava um bocado a desagregar, eles já estavam, portanto, ali entre o penúltimo, aquilo foi feito entre o penúltimo e o último álbum, e aquilo acaba numa forma fantástica com o famoso concerto no rooftop do Abbey Road Studios, onde eles estavam a gravar. E acaba com a polícia a parar o concerto, e portanto essa história é giríssima, mas até a chegar aí aquilo acompanha-os durante a gravação, enfim, no fundo 2 álbuns, aquilo divide-se ali um bocadinho entre 2 álbuns, e tu assistes a tudo, desde as coisas mais simples do dedilhar de uma guitarra, aquele processo criativo, do Ringo, não é? E uma batida do Ringo Starr, e eles de repente à volta daquilo, e tu assistes a isso, tu assistes ao nascimento de várias canções ali, e a forma como aquilo nasce, e a forma como eles, e depois eles eram super perfeccionistas, e aquilo era tocado e remendado até à exaustão, sabes? E quando eles... E depois é engraçado, e depois quando eles achavam que aquilo estava bom, que logo à primeira para mim estava maravilhoso, para qualquer um de nós estava maravilhoso, mas quando eles achavam que aquilo estava bom, havia sempre um dizer assim, mas eu acho que se calhar ainda podemos dar aqui mais um toque. E então é engraçado, até porque eles depois desse concerto, que é mítico, aquilo correu tão bem que algumas gravações diretas desse concerto, agora não te posso precisar, mas há uma ou 2 músicas que foram assim, tal e qual como saíram no concerto para o disco. E eu acho maravilhoso. Temos que ver esse documentário. E eu acho que dentro, não sei, eu não sabia que esta música não era consensual, porque realmente, honestamente, é a minha preferida deles também. Pronto. Enfim, muito bem escolhido. Então vamos passar para o segundo tema que o Paulo nos trouxe, desta vez de um belíssimo intérprete português, José Mário Branco, e o tema da canção é o Queixas das Almas Jovens Censuradas. Vamos ouvir. Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tenha a forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não venha a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar a corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência.
Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós, para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo, e não nos soa na memória outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro, sonos vazios, despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Então, que sorte estas jovens almas censuradas tiveram que o José Mário Branco pegou neste tema e resolveu falar por eles. Esta música é de 1971, é do José Mário Branco que eu enfim, venero. Aliás, devo dizer que nós estamos a gravar isto dia 19 de novembro e foi precisamente dia 19 de novembro que o José Mário morreu. Imagina a coincidência. A sério? É verdade. Ele morreu, tinha, enfim, 77 anos e morreu em 2019, portanto faz hoje 3 anos que ele morreu. E o José Mário Branco para mim é uma referência muito grande. Também não é propriamente muito consensual. Enfim, eu achei que até me ficava mal se na minha lista não houvesse uma música portuguesa. Com certeza. E depois, enfim, na música portuguesa, a ter que escolher alguém e escolher o José Mário Branco é capaz de ser estranho, porque, enfim, entre tanta gente boa. Mas o José Mário Branco tem uma coisa fantástica que é: o José Mário Branco compôs músicas e ajudou muita gente e tocou com muita gente ao longo da sua carreira, com o Zeca Afonso, com o Sérgio Godinho, e bastava só dizer estes dois para se perceber a importância do José Mário Branco. E o José Mário Branco era um homem muito discreto e era mesmo, passou a vida toda a ser muito discreto, enfim, não era propriamente um músico muito amado pelo público, também não tem assim uma discografia tão grande. E é um bocadinho menos consensual do que muitos outros grandes nomes, mas como eu disse, desde o Carlos do Carmo ao Camané, enfim, houve muita gente que ele ajudou e com quem ele trabalhou. Porquê esta música? Porque eu nunca consegui deixar de ouvir esta música sem me emocionar imenso. Porquê? Esta música é de um poema de 1957, da Natália Correia. E a música foi feita em 1971 e esta música a mim diz muito, e acho que enfim diz muito à maior parte dos portugueses da minha idade, mas sobretudo se calhar até à geração antes da minha. Porquê? Esta música, repara, esta música é de 1950, ou seja, o poema desta música é de 1957, escrito pela Natália Correia. Em 1957 os meus pais tinham 18 anos e eu já pensei nisto muitas vezes, que é esta música, e basta aquele início, dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola. Esta música diz muito daquilo que foi a vida dos meus pais, da geração dos meus pais. Sim. E se em 1957, enfim, ainda não havia, por exemplo, a guerra colonial, já estávamos muito próximos aos 18 anos, e isso aconteceu com o meu pai, já estávamos muito próximos.
dela e até de antes disso, de 59, 60, o meu pai acaba por ir para a Índia e portanto é da primeira fornada de portugueses que vão para fora, se envolvem num conflito, e o meu pai teve, como muitos outros portugueses, esteve preso e foi feito prisioneiro de guerra na Índia, que é uma coisa que nós nos esquecemos, que é, enfim, incrível. No século passado, apesar de não termos participado na Segunda Guerra Mundial, tivemos prisioneiros de guerra já nos anos 60 e que foram de facto tratados como, enfim, quase traidores à pátria porque não morreram, porque Salazar achava, pelo menos, que eles deviam ter morrido em vez de entregarem, enfim, porque eles eram meia dúzia de homens contra um exército de 100 mil indianos e, portanto, enfim, estou a exagerar nos números, mas era uma desproporção completamente, enfim, não havia hipótese nenhuma de defender aquilo. Portanto, ouçam esta música e vejam o que é que lá se diz. O que é que era viver nessa altura? E depois, em 1971, isto também não tinha mudado assim tanto, não é? Dos anos 50 para os anos 70, tirando a guerra colonial, que tinha feito com que o Zé Mário tivesse, na altura, feito esta canção exilada em França, aí sim já para fugir à guerra colonial. E ele pega nisto e é engraçado como... E eu ainda me lembro um bocadinho do que era a vida antes do 25 de Abril, embora era muito novo, porque o 25 de Abril, quando se deu, eu tinha 10 anos, mas lembro-me perfeitamente da mudança que foi. E pronto, isto era muito o retrato de isto Portugal. Só deu o pontapé foi no 25 de Abril, não é? E isto era muito o retrato, e é muito o retrato de Portugal até aos anos 70. E nós hoje, felizmente, enfim, já estamos a viver há mais tempo em democracia do que o tempo que vivemos em ditadura. Em ditadura, mas vivemos muito tempo em ditadura, não esquece, sabes? Não é? Vivemos muito tempo e isto marcou muito. E a letra desta música a mim continua a dizer muito, porque acho que é muito o retrato de uma determinada, de várias gerações de portugueses, que perdurou até aos anos 70 no mínimo. Depois foi a festa. Depois tudo mudou. Acho que é muito importante, não é? Nós também, e as gerações mais novas, terem esse conhecimento do que era viver antes do 25 de Abril e das dificuldades mínimas, não é? Para fazer coisas mínimas e simples. Acho que é sempre muito, muito educativo, e pensarmos sempre que isto também poderá acontecer no futuro, não é? Não sabemos. Sim, os perigos estão sempre à espreita. Estão sempre à espreita, não é? Portanto, convém termos sempre, relativizarmos também a atualidade, percebermos o passado e pensarmos no futuro. Foi muito bem escolhido. Muito bem. Então, passando aqui para o terceiro tema do Paulo, um grupo também inglês, não sei, eu acho que realmente os ingleses e a música é uma mistura explosiva, não é? Dos tão bons Pink Floyd, que também não fazem nada incorreto, e neste tema clássico, Wish You Were Here, vamos ouvir. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rain? A smile from a veil. Do you think you can tell? Or did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage?
two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Paulo, diz-me lá, ouves Pink Floyd desde sempre? És fã absoluto de Pink Floyd? Como é que é? Sou fã absoluto de Pink Floyd, não ouço desde sempre, até porque, enfim, eu acho que depois também há uma idade certa para se gostar de determinado tipos de músicas, mas enfim, mas é fácil. Deixa-me dizer-te uma coisa, esta música para mim é muito especial. Aliás, esta música é a música de todas as que eu trouxe, para mim talvez a mais especial. Porquê? Porque esta música faz parte do primeiro disco que eu comprei na vida. Com o meu dinheiro. É tão engraçado, desculpa interromper-te, mas já é a segunda ou a terceira, o terceiro melómano que vem cá e que fala disto, do primeiro disco que comprou e que nunca mais se esquece. Nunca mais desculpa se esquece. Interromper-te. Não faz mal nenhum, por amor de Deus, mas é isso, nunca mais se esquece. Portanto, este foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida. E depois é assim, enfim... Pink Floyd não foram sempre iguais, como é evidente. Eles aqui estão numa fase, enfim, muito diferente até daquela depois como terminaram mais tarde, mas têm, enfim, cada um gostará mais deste ou daquele disco, mas têm 3, 4 discos que são fundamentais na história da música, não é? Começámos com o Dark Side of the Moon, depois temos o Wish You Were Here, depois temos o Animals, enfim, também menos consensual, e acaba com o The Wall, que é outro dos grandes discos da minha vida. Sim, e eu fiquei muito indeciso entre trazer esta ou qualquer uma das outras canções Sim. dos Pink Floyd. Não, mas esta é a canção que eu quero que toquem quando eu morrer. A sério? A sério. A Helena sabe disto e, portanto, esta é a canção que eu quero que toquem no meu funeral. É muito importante, é muito importante. Gosto de tudo, é muito importante para mim. Diz muito, acho, era daquelas canções, eu se fizesse música era a canção que gostaria de ter feito. E sabes que agora há pouco tempo tive a felicidade de 2 dos meus filhos, uma vez que são gêmeos, fazerem 18 anos e oferecer este disco em versão CD a um deles, porque também adoro esta música, o que não deixa de ser fascinante. Esta música tem uma história também muito engraçada, que é assim, quando estavam a gravar isto no mesmo estúdio onde os Beatles gravavam, porque este disco foi gravado no Abbey Road Studios, imagina, portanto isto anda tudo ligado. Eu acho que é um tu vais ver que nesta lista estúdio, não é? Tu vais ver que nesta lista há várias coisas que andam ligadas e curiosamente muitas delas eu só descobri ou só me apercebi depois. Portanto, este disco foi gravado no Abbey Road Studios também e quando os Pink Floyd estavam a gravar, eles já tinham decidido fazer um álbum conceptual. Esta música ainda não estava feita. Eles estavam a trabalhar, acho que era no Shine On You Crazy Diamond, que era uma música que já desde o início que era dedicada ao Sid Barrett, que era um dos fundadores da banda, e o Sid Barrett apareceu no estúdio. O Sid Barrett enlouqueceu, enfim, toda a gente sabe mais ou menos essa história. Ele enlouqueceu, saiu do grupo, meteu-se em drogas, enfim, e passou por um processo muito complicado, autodestrutivo, e eles deixaram de o ver, e quando estavam a gravar o disco ele apareceu, e nenhum dos outros membros da banda o reconheceu, até que alguém perguntou: quem é aquele senhor gordo que está ali à porta do estúdio aqui a olhar para nós há imenso tempo? E então alguém dizia: aquele é o Sid Barrett. E eles ficaram siderados. E na sequência disso decidiram escrever esta canção. Portanto, isso é uma história decidiram brutal. escrever esta canção. O Sid Barrett só foi visto com eles uma outra vez no casamento do David Gilmour. E esta canção, sim, primeiro o Shine On You Crazy Diamond, portanto esta canção acaba por ser um bocadinho também à volta do Sid Barrett. E tem outro pormenor curioso, que este disco é daqueles que eu acho que tem que se ouvir, eu fiz isso muitas vezes, tem que se ouvir com auscultadores, porque há certos discos que tens que ouvir aos auscultadores. Parece que somos só nós e o disco, não é? E há vários pormenores aqui. Por exemplo, há um pormenor que eu só há bem pouco tempo é que descobri, mas isto lendo, porque eu adoro ler histórias sobre música, há um pormenor aqui que eu nunca tinha percebido, que é, se ouvir bem, no início da música, esta música é cantada pelo David Gilmour, ao contrário de muitas outras, esta é cantada pelo David Gilmour, e este disco tem também uma canção que é a única canção dos Pink Floyd que é cantada por nenhum deles, que é o Have a Cigar, que é uma canção também fantástica.
Mas esta canção, que é cantada pelo David Gilmour, no início tem alguém a pigarrear assim, tipo, a aclarar a voz. E eu nunca percebi porque é que isso tinha ficado no disco. Achei que aquilo ali não fazia sentido nenhum, porque sabes que este disco tem vários trechos, tem aqui um início esquisito, porque de repente parece que o disco está arriscado e portanto há ali uma mudança de... E então li aqui há tempos que foi o David Gilmour contou esta história, que ele na altura fumava imenso, fumava e bebia, todos eles fumavam e bebiam imenso, mas ele fumava imenso e estava cheio de tosse, e então aquilo foi uma coisa natural, mas eles ouviram aquilo na gravação e deixaram de decidir ficar aquilo. Foi mesmo decisão deles deixarem ficar aquilo, que eu acho uma história, portanto, ou seja, sabes que às vezes aquela coisa, e a ideia que temos, e que é verdade, do perfeccionismo levado ao limite, não, e os Pink Floyd praticam isso, né? E praticaram isso. De vez em quando há uma pequenina exceção que dá toda a graça. É aquelas pequenas histórias da dá música toda que a graça, tem muita graça, é verdade. Opa, que maravilha, bem, adorei esta história do Wish You Were Here e do Syd Barrett e deste pormenor do David Gilmour, muito bom. Bem, então, passando aqui para a quarta escolha do Paulo, uma banda também absolutamente indiscutível e com muita qualidade, Talking Heads, e vamos ouvir Once in a Lifetime. Vamos ouvir. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. Same as it ever was. 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 Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. You may ask yourself, what is that beautiful house? You may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing. Estes senhores eram pródigos em colocar estes desafios e estas questões nas músicas deles, não é? É Once in a Lifetime. Tem sempre assim umas questões filosóficas que abordam e que são absolutamente maravilhosas. E de repente chegámos aos anos 80. Passámos pela fase do punk, né? Em 80 surge este disco, em 1980 mais concretamente. E eu confesso que quando ouvi este disco pela primeira vez fiquei siderado. Não, fiquei siderado, porque isto era diferente de tudo o que se fazia até à altura, porque isto era experimentação pura e porque isto tinha aqui muita coisa que nunca se tinha ouvido em mais lado nenhum, porque tinha muitas influências de música árabe, música africana, muita percussão. Este é dos primeiros discos na história da música em que tem uma utilização intensiva na altura de protótipos de computadores e de muita coisa que não se tinha utilizado de gravações. Tem aqui um som muito muita coisa e todas as músicas deste disco, mas esta em especial, para além de ser absolutamente genial, como muitas outras coisas que o David Byrne, que só descobriu já muito tarde em adulto,
Que tinha algum jeito. Não, e que é Asperger também, que é uma sério? coisa muito engraçada. A sério? Sim, é completamente Asperger. E Mas ele só ele era genial, não é? Portanto, Sim, ele tinha que vir de algum lado. mas sabes que eu li aqui há tempos uma entrevista onde ele fala sobre isso mesmo, que é, mas isto não deixa de ser absolutamente fantástico, que é, ele descobre, mas descobre tipo aos 40 e tal, aos 50 anos. Já mesmo muito tarde. Sim, já mesmo muito tarde. E ele acha, diz pronto, é verdade que eu sempre fui um bocado diferente. E de facto, se tu fores ver, sabes que, não sei se já viste imagens, vídeos dos concertos, dos Talking Heads. Já vi, lembro-me de alguns telediscos. Então agora vê sobre esse prisma e vê lá, e está lá tudo, de facto, mas é importante, está lá tudo. Vou ver com mais atenção. E aquilo que nós achávamos que era estilo, Excêntrico, muito próprio, e uma coisa excêntrico. tem tudo a ver com isso. Mas não deixa de ser absolutamente claro, genial. Aliás, claro. Isto é muito interessante porque complementa toda esta genialidade. E este disco, quando surgiu, eu lembro-me de passar horas infindas em loop, a ouvir. a mudar, não é? Lado A, lado B, porque nessa altura os discos tinham dois lados, não é? Maravilha. E passar horas inteiras com os meus amigos a ouvir isto. Eu na altura tinha 16, 17 anos. Isto foi uma revolução completa e pronto, e para mim a percepção que tinha da música nunca mais foi a mesma. Adoro este disco, ainda hoje para mim é dos melhores discos, enfim, que jamais foram feitos. Eu sei que isto, enfim, não interessa a opinião dos outros, mas é a minha opinião, e para mim é um dos 10, seguramente para mim, dos 10 melhores discos de sempre, da música, enfim, pelo menos feita no século passado. E eu sei que é muito arriscado dizer isto, mas eu gosto muito deste disco, gosto muito desta canção. E depois tem outra coisa também que é comum a muitas outras coisas que eu aqui não trouxe, que é terem um produtor que trabalhou com eles e trabalhou com não sei quantos outros grupos, que é o Brian Eno. Sim. O Brian Eno, que um ano super conhecido. Um ano mais tarde, com o David Byrne, faz um outro disco absolutamente fundamental do século passado, que é o My Life in the Bush of Ghosts, que é outro disco que vem muito na sequência deste e tem muitos pontos de contacto, mas que esse ainda é mais avassalador em alguns aspectos da experimentação, de samples, a utilização de samples. Foi o primeiro disco talvez que utilizou samples de coisas gravadas diretamente da rádio, da rua. É um disco a ouvir também. Uau, boa, muito bem. Bem, e por falar dessa área da experimentação, não é? Vamos passar aqui para o quinto tema que o Paulo nos trouxe. Um tema, para mim, absolutamente caro também, de uma intérprete que se chama Laurie Anderson, com quem eu também cresci e que me diz muito. E o tema chama-se White Lily, Home of the Brave. Vamos ouvir com muita atenção, porque vale mesmo a pena. What Fassbinder film is it? The one our man comes into the flower shop and says, "What flower expresses days go by?" And they just keep going by endlessly, pulling you into the future. Days go by, endlessly pulling you into the future. And the florist says, "White lily." Paulinho, agora é que arrebataste completamente comigo. Olha, estou completamente... Como é que tu foste buscar a Laurie Anderson? Apaixonaste em que contexto por ela? Eu já não me lembro exatamente como é que cheguei ao conhecimento da Laurie Anderson, da música dela. Eu creio que foi com este disco, Home of the Brave, ou talvez antes, talvez com o Superman, não sei, foi com um deles. E a Laurie Anderson foi para mim uma das maiores, enfim,
surpresas, revelações, gosto. Eu já tive o prazer de lhe tocar e de falar com ela, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho nisso, que eu já falei com a Laurie Anderson, imagina. Não, para mim é uma coisa. É loucura. Enfim, é quase como. Nesta lista que tem 10 pessoas, que tem 10 músicas e 10 personalidades diferentes, é de facto, para mim, uma das mais interessantes. Ela é talvez uma das mulheres mais interessantes à face da Terra, e não é só propriamente pela música, é para aquilo que escreve, é para aquilo que faz. Ela não é propriamente uma música convencional, nada, e poucos discos nada. dela, Sim. embora tenha alguns, e alguns com canções absolutamente fabulosas, ela não é propriamente uma música convencional, nada mesmo. mas é uma pessoa, para mim a Laurie Anderson é sobretudo uma contadora de histórias. Pá, eu nunca ouvi ninguém contar uma história como a Laurie Anderson. Tem uma voz. A par de um outro que vem lá mais para a frente, se há uma voz, na minha cabeça, se há uma voz que conta histórias, para mim é sempre a voz da Laurie Anderson, sabes? Tão bonito. É isso. Ai, meu Deus. Eu adoro também. Eu estava a ouvir-te e a pensar tal e qual. Ah, que maravilha de escolha, a sério, fiquei doida. Bem, e agora, que estávamos nos anos 80, não é? Vamos para o 6º tema do Paulo, sempre agora a abrir, já no grunge. Passamos aqui para os Nirvana. E há aqui alguém atrás que vai gostar particularmente desta música. Smells Like Teen Spirit. Let's hear it. Load up on guns, bring your friends, fun to lose and to pretend she's overboard, self-assured, no, a dirty word. Bem, eu estou a ver que tu pertences a este grupo gigantesco de pessoas ao longo, aqui à face da Terra, que ficou marcado por este disco especificamente dos Nirvana, não é? Que foi assim... Sim, foi uma revelação também. Foi completamente. Tal como nos anos 80, e falámos aqui já dos Talking Heads e da importância que teve aquele disco para mim, Nirvana foi uma outra revolução, porque é tão difícil explicar que agora podíamos passar aqui o resto do programa a falar só sobre isto. Sim, mas repara, pronto, vou ser um bocadinho mais pragmático. O que é que tu sentias? Quando esta música aconteceu, eu tinha 27 anos. Certo. 27 anos é aquela idade mágica em que todos eles morreram. É verdade, o sim. Kurt Cobain o próprio morreu, Kurt, não é? certo. Como sabes, aos 27. Jim Morrison, Amy Winehouse, tantos. Janis Joplin, Jimi Hendrix, pronto.
Podes. E eu tinha 27 anos. E quando ouvi esta música, que é que tu estava lá. Não, era sobretudo. E 27 anos, repara, já não se é um jovem, não é? Aos 27 anos já não se é um jovem. Eu não apanhei isto na minha adolescência, se tivesse apanhado, se calhar ficava muito mais maluco do que. Mas aos 27 anos eu de facto estava numa fase da minha vida. Estávamos, sei lá, estávamos a 1 ano ou 2 da SIC começar, eu estava numa vida completamente louca, enfim, fazia E aquilo bateu-te com muita força. Bateu muito. Sabes, para mim, que sou de uma outra geração, a seguir aos Doors, não é? E que era um outro grupo para mim marcante e com uma mensagem muito forte, enfim, também com um vocalista que também morre aos 27 anos, não é? Mas depois não era só isso, era tudo o que era diferente nisto, era a raiva, era a angústia, era, enfim, tudo que esta música continha, mas depois era também a própria música, sabes? Sim, porque isto muito repara, melódica, esta não é? música tem 31 anos. 31 e continua anos. A ser potente, E não há nenhum puto que não goste ainda de verdade. e que não continue a ouvir esta música e achar que a mensagem, tudo mais, o vídeo, sabes, o teledisco. Sim, não é? É verdade. Que isto é uma coisa que podia ter sido feito ontem. É um bocado intemporal. E eu acho que isso demonstra muito da genialidade do Kurt Cobain. E na época estávamos aqui a falar em off sobre o documentário dele, que de facto é giro de ver porque tem uma imagem um bocado diferente talvez daquela que nós esperássemos. Diferente. Não o é? perfeccionismo dele a construir as músicas eu nunca pensei. E de facto ele também nisto era genial, não é? E depois a voz e tudo mais, não é? Pronto, é difícil. Podíamos dar agora aqui o resto da tarde a falar sobre isto. É um mix de facto que era de facto muito, muito especial e único. Bem, e por falar em cantores especiais, aqui esta sétima escolha do Paulo, Nick Cave and the Bad Seeds, absolutamente único, Nick Cave, e aqui nesta música Into My Arms. Vamos ouvir. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair on your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you and direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder, is that true? But if I did, I would summon them together. And ask them to watch out over you. To each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Bem, achas que há alguma coisa que o Nick Cave não faça bem na música? Não. Nick Cave é
um dos meus cantores favoritos e um dos meus artistas favoritos. E a maneira como ele interpreta as músicas é uma coisa... Esta música especificamente, enfim, o Nick Cave é outra coisa, enfim, é um outro indivíduo do qual eu podia ter trazido aqui uma outra música qualquer, porque ele tem tantas e tão boas. Há uma outra que eu gosto muito dele, que é o Big Bosoms Blues, que é uma música que eu acho fascinante, e há até uma versão na net que é tocado ao vivo ali, ele entra por uma porta, começa a cantar, e aquilo é uma coisa brutal. E tem cerca de 8 minutos, mas aquilo são 8 minutos que uma pessoa não consegue desligar os olhos do ecrã. Mas esta música, porquê? Porque para mim esta é a música, é talvez a música mais perfeita sobre o amor que eu conheço. É linda, é uma música absolutamente fascinante, é outra das músicas que eu gostava que tocassem no meu funeral. Também não pensem que eu quero muitas mais, não. São só estas duas, sabes? É isso, são só estas duas. É o Wish You Were Here e é esta. Pelo menos até agora. Pode ser que amanhã mude de ideias, que haja mais alguma. Por agora são estas duas. Por agora, em alternativa podem ser. Não vai ser preciso tão cedo. Em alternativa podem sempre ouvir este podcast, mas facilita muito trabalho e fica já para a posteridade. Mas esta é a segunda. Esta música é absolutamente fantástica. É a minha música, enfim, sobre o amor favorita. Eu acho esta música. O que é que te diz? O que é que te é lindíssima, o que é que te diz sobre o amor? Diz-me muita coisa. Enfim, eu não vou estar aqui a repetir, até porque é um bocado de sacrilégio, mas ouçam o que esta música diz. É entre o que é divino e o que é mundano, o que é o amor. Enfim, eu não sei se o Nick Cave, nunca percebi muito bem, eu gosto muito dele e estudo um bocadinho o Nick Cave. Eu nunca percebi se o Nick Cave é crente ou não, nunca percebi, sinceramente nunca percebi até hoje. Depois de tudo aquilo que ele já passou, não é? Nunca percebi, mas ouvindo esta música como muitas outras, ele será crente à maneira dele, como todos nós, naturalmente. Mas esta coisa de... Eu acho que ele tem um lado não acredito muito num Deus intervencionista, mas se acreditasse, eu dizia-lhe para nunca tocar num dos teus... não tocar nada em ti, deixar tudo como está. Tão bonito. É isso. Tão bonito. Eu acho que ele é um intérprete e depois canta com muito sentimento. Deixa-me só dizer uma coisa que é muito importante, que é mesmo muito importante, peço desculpa, e é muito rápida. O primeiro disco que comprei do Nick Cave foi nos anos 80 e era um disco, ele tinha vindo dos Birthday Party que eu já acompanhava, e eu comprei o primeiro disco dele, onde ele tem uma versão absolutamente louca, porque ele também tem músicas completamente loucas, e uma versão absolutamente louca e incendiária do Avalanche do Leonard Cohen. Sim. E eu aconselho as pessoas a ouvirem essa versão, porque é talvez a única versão de uma música do Leonard Cohen que eu acho que acrescenta alguma coisa. E eu nunca mais fui o mesmo depois de ouvir aquela música. Os meus amigos, eu ouvia aquela música muitas vezes em loop. Chama? Avalanche, é de 1984. É a versão dele. Ouçam, porque é talvez a única versão de uma música do Cohen que eu acho que acrescenta alguma coisa à música do Cohen. E quando eu ouvia aquilo em loop, os meus amigos diziam assim: pá, tu és maluco, não és? Como é que tu consegues ouvir isso, meu? E eu sempre achei aquilo uma coisa fascinante. Ouve e depois diz. Eu tenho que ouvir, vou mesmo ouvir. Bem, passando aqui para a 8ª escolha do Paulo, de um grupo também absolutamente único. E muito apreciado por muita e boa gente, Audioslave, Like a Stone. Vamos ouvir.
Então, Audioslave, como é que... Porque é que foi aqui uma das do teu top 10? Não, esta foi difícil de escolher, porque, enfim, havia algumas que para mim eram consensuais, mas esta porque, enfim, eu tive que deixar de lado, porque isto é um drama, tive que deixar de lado. Magistrais, não é? Sei lá, assim de repente lembro-me de 20 grupos, claro. de 20 grupos que eu podia ter trazido aqui. Mas isto porquê? Porque tentei que na minha lista houvesse uma coisa em comum, que era a genialidade. Epá, eu sinceramente acho que o Chris Cornell era um vocalista absolutamente genial. Não sei se te lembras da primeira música que nós passámos aqui, que era dos Beatles. Sim. Saiu em 20 de julho de 1964. Certo. Imagina, é o dia do nascimento do Chris Cornell. A sério? É verdade. Epá, e também é o dia do nascimento do sonoplasta deste programa. A sério? Então imagina. Portanto, ele nasceu a 20 de julho de 1964 e tem uma história curiosa que eu só descobri há pouco tempo. Ele era muito introvertido, era de Seattle, tal como o Kurt Cobain. E em miúdo, diz ele que passou 2 anos fechado em casa, só havia discos dos Beatles. A sério? É verdade. Bem, que é uma história absolutamente incrível. Infelizmente, como sabes, o Chris Cornell também, não fazendo parte do grupo dos 27, também foi mais esse sim, já com 50 e tal anos, que se suicidou. Mas fica a obra, fica a música, eu adoro esta música, gosto muito desta música, e depois tem outra coisa também, que é o Morel na guitarra, e portanto este super grupo que era feito ali um bocadinho com os membros do Rage Against the Machine, e portanto é tudo bom, é tudo bom nesta música. Eu adoro esta música, adoro o Chris Cornell e gosto muito do guitarrista também. Opa. Realmente os músicos têm esta genialidade, não é? E depois esta genialidade pode dar para coisas fantásticas e também para aquele lado autodestrutivo, também, não é? Também, é verdade. Pronto, e está na mesma balança, não é? Dá para um lado e para o outro. Eu acho que isso é um bocadinho a característica dos génios, não é? Infelizmente é assim. Mas eles dão-nos coisas muito boas e só temos é que agradecer e aproveitar para também irmos acrescentando qualquer coisa à nossa vida. Bem, então aqui a nona escolha do Paulo vem para um grupo já muito dançável, para um grupo já muito dançável, com uma música já recente, em que é muito difícil uma pessoa não se mexer e não dançar. Os Daft Punk, aqui com o Pharrell Williams, no Get Lucky. Vamos ouvir. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Consegues ouvir esta música e não dançar? Ou és um homem de dança ou não? Não muito, eu sou Não um bocado de muito, pé de chumbo, pé de mas já chumbo. fui. Já foste. Eu sou da geração do Grease e do Saturday Night Mais Fever nada. e do John Travolta. Pronto. O John Travolta, malta agora John que já não se Travolta. lembra. Não, o John Travolta. Eu não é? lembro-me. O John Travolta era o dançarino. O não é? Ele começou por dançarino, ser com aquelas muito antes de calças. ator, era o dançarino. Não, esta música sabes porquê? Porque, bem, para já, e eu sou muito convicto nisto, este disco para mim é ainda hoje, e enfim, este século também só tem 22 anos, ou 21. Certo. Nunca me lembro se começou em 2000 ou 2001. Sim, É para mim um dos melhores discos deste século. E isto porquê? Porque os Daft Punk são absolutamente geniais. Eles já fizeram músicas São absolutamente lindas. geniais. E que para mim são uma mistura muito curiosa entre os Kraftwerk e os Bee Gees. Conseguiram com este disco, que infelizmente foi o último disco da carreira deles, conseguiram com este disco fazer uma coisa absolutamente fascinante, que foi, sendo eles um grupo de música eletrónica dançável, que foi irem resgatar ao disco sound. Sim. Que é um género musical muito... Não é muito menor para muita gente, não é? Não sei mas é, para muita gente o disco sound é um género de música muito menor. E foram resgatar ao disco sound com estes Mas ritmos. com muita qualidade. Estes ritmos que tu podes ouvir nas músicas dos Bee Gees, dos Chic, dos Tavares, não é? sim. Uma série de grupos daquela época Sim. em que o ritmo é sempre o mesmo e aquela guitarra é sempre tocada da mesma. Esta guitarra podia ter sido colada de qualquer outra música de disco sound, porque é sempre o mesmo. Pois. Curiosamente. E conseguiram fazer com isso, não só com esta música, mas porque esta música é super dançável e eu acho que é das músicas dos últimos anos mais dançáveis. E uma pessoa não consegue estar quieta quando ouve isto. Começas a mexer os ombros. E tem este lado lúdico que a música também tem que ter naturalmente, não é? Porque para mim tem que ter também. Sim, claro. E portanto eu achei que era importante também trazer aqui. E depois, enfim, já estamos noutro século, já estamos em 2013, muita boa música se tem feito, como é evidente, e continua a fazer-se. Mas achei que era importante também trazê-los aqui para resgatar também alguma memória de coisas que, enfim, não tínhamos tempo agora para falar aqui, mas de muita música que se fez nos anos 70, que também são os anos considerados um bocadinho menores em termos de música. Sim, mas depois tivemos os anos 80. Aretha Franklin. Sim, mas também, mas tivemos os anos 80 soul, e já ninguém fala dos anos 70. caramba. Mas eu como ainda me lembro bem da música dos anos 70 e havia coisas muito engraçadas. Epá, também havia algumas muito mais, como é evidente. Mas isso há sempre. Claro. Mas eu acho que os Daft Punk só têm coisas boas. E tem outra coisa também muito boa, que é, sendo que um deles é descendente de portugueses, não é? A sério? Sim, que é o homem de Eu não Cristo. sabia. Um orgulho. Um dos Daft Punk é descendente de portugueses, que é o Gui, homem de Cristo, Muito que bem. é neto de portugueses. Que engraçado. É verdade. Que engraçado. Tinha que ser. Assim, claro, sim, É um claro. bocado- Faz parte. Não é? Faz Nós parte. somos assim a descobrir caminhos marítimos e depois na música e na escrita. verdade. Somos assim. Bem, e para encerrar então com chave de ouro, o Paulo escolheu Leonard Cohen e a música chama-se Happens to the Heart. Vamos ouvir. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious, the women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. I was selling holy trinkets. I was dressing kinda sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart.
Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Resolveste encerrar estas 10 músicas com o Leonard Cohen por alguma razão em especial? Por várias razões em especial. Então, logo vi. Por logo várias vi razões que em havia especial. coisas. Tu tinhas pedido uma música mais atual, enfim, nestas Sim. 10, epá, mas isso era quase impossível. Há muito, hoje também, naturalmente. Eu adoro que hoje os em dia. melómanos subvertam esta Não, parte, eu adoro. E porquê o Leonard Cohen? Epá, e porquê esta música? Esta música também não é assim muito antiga. Atenção, esta música é de 2019 e, portanto, Ok. enfim, é uma música que foi feita e esta enfim, é uma das várias características dela e porque é que eu a trouxe aqui. Foi feita já após a morte, foi lançada já após a morte do Cohen. Num processo que foi absolutamente incrível, como são incríveis todas as canções e todos os álbuns do Cohen, mas especialmente os últimos, que o Cohen nasceu em 21 de setembro de 1934. 21 de setembro, que curiosamente é a data de aniversário do meu filho mais velho, que também faz canções, não é propriamente o Leonard sério? Cohen, mas Uau. também faz canções. Bem, essa parte eu já sabia que ele era músico, mas não sabia que era o mesmo se calhar é do dia. Leonard Cohen. Às vezes estas coisas. Essas coisas. E o Leonard Cohen percebeu-se, enfim, e isso era um risco que todos nós corremos a partir de uma determinada idade, percebeu-se que não ia durar muito mais tempo. Pediu a algumas pessoas para trazerem um micro e um computador, e isto foi feito exatamente assim. Na sua cama, ele já estava muito doente. Incrível. E fez uma gravação durante cerca de 2 horas, onde deixou várias coisas que tinham sobrado do último álbum dele e outras coisas que ele entretanto tinha feito, e disse ao filho: olha, depois com isto faz o que quiseres e termina isto da forma como quiseres. E uma das coisas que deixou gravada foi, imagine-se, só isto cantado sem a música. Impressionante. Esta canção foi feita com o Leonard Cohen a debitar isto para um microfone sem música. O filho pegou em pessoas que tinham tocado com o pai. Fez os arranjos. E tudo foi posto a posteriori. Claro. Portanto, isto é uma canção que foi construída a partir da voz Que e tudo foi interessante. posto a posteriori. O Leonard Cohen era um joalheiro de canções, sabes que ele próprio brincava com ele, porque ele, uma vez, já não sei em propósito de quê, ia falar com quem, alguém perguntou-lhe assim: você demora muito tempo a fazer canções? É que eu às vezes consigo numa semana, às vezes demora mais, num mês. E ele: não, você é ótimo, porque eu às vezes demoro 5 anos. E isto é verdade, ele chegava a demorar 5 anos a acabar uma canção. Portanto, para tu veres o grau de perfeccionismo do Leonard, ele chegava a demorar 5 anos. Uau. Para acabar uma canção, que ninguém faz isso hoje, mas ele tinha tempo, era um homem velho, tinha tempo, e teve esta noção e deixou isto. Bem, eu acho, e de qualidade. e de quer qualidade. dizer, Eu isto acho esta é- canção absolutamente extraordinária. O poema disto é uma coisa absolutamente fascinante. Tem que só ouvir com muita atenção e pensem no pormenor que é ele ter deixado isto gravado Sim, tipo sim. à primeira para um microfone, Incrível. provavelmente lá com os instrumentos na cabeça dele. Incrível. E ter deixado isto gravado, que depois o filho e outros músicos, alguns bem inesperados, Incrível. vão pesquisar. Bem, Também não vou essa dizer tudo, história- vão pesquisar essa sobre isso, história é quem é que giríssima. toca aqui, porque há alguns músicos bastante inesperados que tocam aqui, e vão ver como é que isto foi feito. Aliás, há um pequeno documentário de cerca de 8 minutos, 9 minutos, feito sobretudo com o filho dele, com o Adam, onde ele conta a história de como é que este disco apareceu, como é que foi feito, uma vez que é um disco póstumo. Eu acho este disco absolutamente genial, acho esta uma das melhores canções dos últimos anos mesmo, e a prova de que, enfim, não é preciso ser novo e pode ser já muito velho, e até já se pode ter morrido, para trazer alguma coisa de novo à música. A voz do Leonard Cohen, nós falámos aqui da Laurie Anderson, se é contadora Sim, de histórias esta para mim por também. excelência, Sim. esta, É se incontornável. Deus tivesse voz, era esta voz, mas aqui nesta fase, porque Sim, a voz sim, do Leonard Cohen é uma coisa absolutamente fascinante. Se nós ouvirmos o primeiro disco dele e o último, não tem nada a ver. A voz sério? dele foi envelhecendo como um bom vinho.
Houve o primeiro disco do Leonardo Cohen e tu, se não souberes, não o conhecemos de todo. É muito interessante dizer-se isso, nunca tinha pensado. É completamente nisso. diverso. É uma outra voz. Que a voz e é a voz igual. dele foi-se apurando, e é a forma como diz, sabes? Às vezes as entoações, os silêncios. Às vezes mais as do paragens, que canta. as paragens. Porque muito disto já nem sequer é cantado, é mais dito. Sim, mas é dito de uma forma que só o Leonardo Cohen conseguia. Ele era absolutamente maravilhoso. Muito obrigada por teres trazido esta música para encerrar e esta sequência de músicas que eu acho que são todas de facto muito, muito, muito particulares, e explicaste muito bem aqui o teu raciocínio e também aquilo que sentias quando as ouvias. Então agora, depois de nós termos ouvido estas 10 canções, queria fazer-te só uma última questão. Imagina que agora o mundo inteiro tinha um bocadinho para nos ouvir, e no meio do que é a nossa vida hoje em dia, não é? Eu sei que tu estás muito atento às questões sociais e às questões políticas e ao mundo, e com tantos filhos e tão lúcido. O que é que tu acharias que a humanidade podia fazer em termos práticos, uma coisa simples, para nós todos termos uma vida um bocadinho melhor? Uma coisa que pudéssemos fazer todos, desde os africanos aos tipos ricos lá do... Todos, uma coisa que pudéssemos fazer todos para estarmos todos melhor? Para estarmos todos um bocadinho melhor. É uma pergunta difícil. Podíamos, se calhar, ouvir mais música com mais atenção, algumas músicas, e se calhar era muito importante. Íamos aprender se mais. Se calhar, se passássemos mais tempo a ouvir música e menos tempo a fazer disparates, o mundo ia ser seguramente muito melhor. E outra coisa, mas isso, enfim, é difícil não dizer lugares comuns, embora a tua pergunta seja muito interessante, mas é difícil não dizer lugares comuns. Mas, se calhar, se agíssemos mais e falássemos menos, o mundo fosse melhor, porque eu estou um bocadinho farto, mas já começo a ter idade para ficar farto de uma série de coisas. Estou um bocadinho farto de ouvir promessas, esta coisa do clima agora, sabes? Eu desde os anos 70 que ando a ouvir falar disto. Eu desde os anos 70 que ando a ouvir falar disto. Eu lembro-me na escola, nos anos 70, fazer trabalhos sobre a poluição. Caramba. E sobre o fim do mundo, e sobre os combustíveis fósseis, e sobre não sei o quê. Eu acho que é preocupante a questão climática. Eu acho que é realmente preocupante. Mas nós sabes, ainda não estamos a perceber bem do a situação. Clima às xenofobias, às faltas de razoabilidade, às guerras, nós continuamos a falar imenso e a fazer muito pouco. Portanto, se calhar se fizéssemos mais e falássemos menos, ou se fizéssemos melhor, efetivamente coisas, porque isto infelizmente não basta falar. Ou se cumpríssemos aquilo que se fala, não é? É com esta história agora do Mundial de Futebol que vai começar em breve, quando isto for para o ar, se calhar até já acabou. Sim. Epá, que desgraça, vamos fazer o Mundial de Futebol no Qatar. Então, mas vamos fazer porquê? Mas em que altura do processo é que não podíamos ter parado? Em que altura do processo é que não podíamos ter parado? E só agora é que pensaram nisso? Só agora na semana em que vai começar. Exato. É que estamos muito preocupados com os direitos humanos, com as pessoas que morreram no Qatar. Podiam já ter pensado nisso antes, não é? Podiam e deviam, digo eu. Deviam mesmo. Porque de facto é vergonhoso, não é? É vergonhoso. É isso, acho que é, pelo menos terem a dignidade daquilo que dizem que vão fazer, que cumpram, não é? Para o bem de toda a gente. Então, nesta questão climática, acho que é uma irresponsabilidade, porque há tantas cimeiras e há tantas reuniões e fazem tantas coisas, mas depois a verdade é que os níveis de poluição continuam a subir e continuam a escalar. Sim, e infelizmente acho que vão continuar e vamos ficar pelas intenções. Porque realmente a população mundial só cresce, não é? Não há medidas de facto que sejam aplicadas, que sejam cumpridas e pronto, e vamos ficar todos a perder. É muito preocupante. Isto não é muito preocupante, é muito preocupante. Enfim. Bem, então, depois deste teu conselho sábio, em que de facto é preciso, como dizia o Elvis, não é? A little less conversation and a little bit more action. É verdade. Eu vou passar aqui a descrever um bocadinho melhor o meu convidado, para vocês o ficarem a conhecer um bocadinho melhor.
Então, ele chama-se Paulo Tavares, tem 58 anos e, como quase todos os lisboetas desse tempo, veio ao mundo na maternidade Alfredo da Costa. Em miúdo, como bom filho único que era, descreve-se como sossegado, um leitor compulsivo de todo o tipo de livros e já muito amante da música. Afirma com muita saudade que foi criado pelos avós no Alto São João e que aos 10 anos, altura em que ocorreu o 25 de Abril, a sua vida mudou por completo e que essa mudança foi muito importante para o resto da sua vida. De repente, toda a gente passou a viver bastante mais nas ruas, nos espaços livres, nas casas uns dos outros e, portanto, tudo foi muito diferente. Os pontos cardeais da leitura e da música, porém, nunca se alteraram, apenas se foram desenvolvendo nesta maravilhosa partilha da vida em comunidade. Também recorda que, a partir de determinada altura, o cinema e a televisão começaram a representar um papel muito importante na sua vida, até aos dias de hoje. Frequentou várias escolas públicas em Lisboa até ao fim do liceu, tendo depois optado por tirar a licenciatura em Relações Públicas e Publicidade no Instituto de Novas Profissões, que foi, curiosamente, a primeira licenciatura nesta área em Portugal. Só que, em 85, teve de ir cumprir o serviço militar obrigatório para a Força Aérea e, tendo depois prosseguido os seus estudos nesta instituição. Afirma com pena que nunca chegou a aprender nenhum instrumento porque não apresentava qualquer tipo de habilidade para tal. Para além disso, tinha custos necessariamente elevados e não havia dinheiro para tudo na família. O tempo que viveu com os avós recorda a enorme coleção de discos que o avô paterno tinha e o prazer de ouvir rádio, como já nos disse, que já era na infância e que continua a ter esse grande amor pela rádio. Com uma história profissional vasta e muito diversificada, quando lhe pergunto o que lhe dá mais prazer fazer neste momento, diz prontamente que é não fazer absolutamente nada. Mas até chegar a este ponto há muito para dizer e toda esta força e esta energia caracteriza bem este melómano. Aos 16 anos foi trabalhar para pagar o seu curso. Começou a trabalhar num stand de automóveis e depois num importador de ferramentas de precisão e aí foi independente a viver sozinho ainda antes de ser adulto. Atenção! Depois seguiu-se a Força Aérea, onde não fazia intenção de ficar, mas é onde está até agora com estatuto de coronel. Ao fim de 2 anos de ter iniciado este percurso na Força Aérea, foi destacado para o Centro de Audiovisuais, que foi uma autêntica escola para o nosso convidado, especialmente na área do vídeo e na edição de imagem, e aí encontrou o seu amor para toda a vida. Depois disso foi fazer um curso de realização para a RTP. Entretanto, na Força Aérea, constituíram uma equipa muito qualificada nesta área, que entretanto forneceu muita gente à SIC, quando esta começou. E foi aí que, aos 3 meses da SIC, o Paulo mudou-se para essa casa e esta relação de cooperação mantém-se até hoje. Quer isto dizer que durante estes últimos 20 anos tem vindo a conciliar a vida militar com a televisão. Ajudou também a fundar a SIC Notícias, sendo na altura um dos braços direitos do Emílio Rangel. Mas confessa que quando este saiu da SIC, toda aquela mise-en-scène lhe perdeu um bocadinho a piada e, portanto, 1 ano depois também abandonou este projeto. Hoje em dia é chamada a SIC para colaborar em vários projetos esses em que acredita que acrescenta valor. Paralelamente, ainda arranjou tempo para fazer uma panóplia de coisas, nomeadamente ser formador na Escola Superior de Cinema, na área da televisão e vídeo, dar várias formações a jornalistas no Senjor e recentemente até foi convidado para ser formador na CNN Portugal. Na Força Aérea destaca todas as outras coisas que tem feito de forma paralela, nomeadamente relações públicas, filmmaker, planeamento de exercícios para a NATO, missões longas em vários locais, nomeadamente na República Centro-Africana, com durações longas, 1 ano e meio pelo menos. Já esteve em nada mais e nada menos do que em 3 cenários de guerra e diz humildemente que se aprende muito com estas experiências. Isto agora dava para um outro programa. Quando lhe peço para descrever a sua família, afirma que esta é humilde e cheia de valores, principalmente pela responsabilidade, confiança e liberdade que sempre lhes incutiram. O Paulo e a sua mulher, a Helena, que já contam com um belo romance de algumas décadas, e 4 filhos, já todos adultos.
Diz muito orgulhoso que sempre lhes deram muita liberdade e que, quando precisam de regressar ao ninho, encontram sempre muito carinho e amor, e que isso é o mais importante. Toda a família parece ser amante da liberdade, da música e dos livros, que sorte, e o amor que lhes têm é grande, à distância. Apenas refere a tristeza dos mais velhos que já partiram e de quem sente, obviamente, falta. Mas ainda há espaço para os sonhos, sempre. Os de curto prazo passam pela publicação de um livro, o qual se dedica de tempos a tempos e onde surgiriam histórias e memórias que queria que não ficassem esquecidos. Gosta muito de escrever desde miúdo, diz, e dizem os amigos entendidos que o faz muito bem. Fica à espera. Por isso, não está fora de questão dedicar-se à escrita, ao descanso e às viagens, não esquecendo a pesca, porque acha claramente que já a merece. Eu acho, mas eu sou suspeito. Por fim, afirma, e esta frase traduz a sua forma de estar na vida, que nada está fora de questão enquanto estiver vivo. E isto traduz o modo de vida do nosso convidado. Paulo, foi um prazer e um privilégio ter-te aqui nos Melómanos. Obrigado, Sofia. Ter ouvido as tuas histórias de vida, ter sentido o teu amor à família e aos amigos e ao mundo e à tua preocupação com o mundo que eu sei que tens, e saber que ainda há muitos coelhos para sair dessa cartola, porque há aí muita criatividade e muita energia ainda aí a circular. Muito obrigada por teres vindo, a sério, foi mesmo um prazer. Obrigada. Obrigado. Então, muito boa tarde e até para a semana.